Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade do sábado letivo. Eu percebi que alguns alunos se equivocaram durante as respostas e que alguns alunos não fizeram as pesquisas sugeridas para que vocês conseguissem responder a atividade. Então, nós vamos responder juntos a atividade passada e depois disso eu vou propor uma outra atividade muito parecida com esta para ver quem realmente compreendeu o conteúdo. Então, vamos lá. Aqui era a atividade, você deveria colocar o seu nome completo, lembrando que as iniciais de nomes próprios são escritas com letra maiúscula. E aqui nós tínhamos a tirinha, né? Leia a tirinha e responda as questões propostas. Aqui nós temos um ambiente de sala de aula em que a Mafalda está em frente à turma, conjugando o verbo confiar. E ela diz assim: eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Embaixo ela conclui: que bando de ingênuos, não é? Vamos agora para as questões. A Mafalda, pessoal, ela é conhecida por ser uma aluna muito inteligente. Além de ser muito inteligente, ela é muito crítica, então ela observa tudo à sua volta e ela não se conforma com as coisas como estão e ela sempre emite seu posicionamento em relação a estas coisas. Essa daqui você não precisaria pesquisar, mas vamos lá. Que situação comunicativa é essa, gente? Olha só, pessoal, muitos alunos respondem assim, uma aula. O que eu sempre falo para vocês, pessoal, quando nós vamos responder alguma coisa, uma atividade, uma prova, nós precisamos contextualizar a resposta. Então, não é só dizer que situação comunicativa é apresentada na tirinha, uma aula, só isso. Preciso de um contexto. Então, quem respondeu só assim, sua resposta está incompleta. E detalhe, muitos alunos não colocam nem a pontuação nas respostas. Não é assim, você precisa se organizar. Então, qual seria uma resposta mais apropriada, mais completa? Na tirinha é representada uma aula e Mafalda está à frente da turma conjugando o verbo confiar. Pronto, botei o ponto final, perfeito, resposta completa. Vamos para a próxima. O verbo confiar pertence a qual conjugação? Esta daqui você poderia responder sem pesquisa, mas caso você tivesse dúvida, você poderia fazer o seguinte. Digitaria aqui no Google quais as conjugações verbais, abriria aqui o site para fazer a pesquisa. Conjugações verbais. As conjugações verbais são 3. Primeira conjugação, verbos terminados em AR e com a vogal temática A. Por exemplo, andar. Segunda conjugação, verbos terminados em ER com a vogal temática E. Por exemplo, fazer. Terceira conjugação, verbos terminados em IR com a vogal temática I, por exemplo, cair. Pessoal, ele colocou aqui, 3 exemplos: andar, fazer, cair. Lá nós temos o verbo confiar. Perceberam aqui? Então, qual seria a resposta correta para colocar lá? Esta daqui, A pergunta é: o verbo confiar pertence a qual conjugação? Você vai olhar aqui que pertence à primeira conjugação, porque é um verbo terminado em AR. Então, você vai responder lá. Professora, se eu colocar só assim, primeira, tá correto? Não, gente. Lembre, todas as respostas precisam ser contextualizadas. Então, qual seria a resposta mais adequada? Assim. O verbo confiar pertence à primeira conjugação. Professora, se eu quiser colocar uma justificativa, posso? Claro que pode. Então, você poderia colocar assim, o verbo confiar pertence à primeira conjugação, pois termina em AR no infinitivo. Pronto, pessoal, perfeito. Agora a pergunta é, professora, por que eu preciso colocar essa resposta completa? Gente, por vários motivos. O primeiro deles é que você vai desenvolver o seu raciocínio por meio da escrita, certo? Você vai treinar também a questão da coesão, da coerência, isso aqui por meio das suas respostas escritas. E também porque quando você for pegar o seu caderninho para você estudar, você já vai ter essas respostas contextualizadas e vai ficar muito mais fácil de você aprender e de você estudar. Terceira questão, pesquise.
Mafalda conjuga o verbo confiar. Em que modo ela faz? Pessoal, observe aqui que eu uso a palavra conjuga o verbo confiar. Como é que eu vou pesquisar isso, professora? Eu não sei, então vamos lá. Vai digitar aqui na aba do Google, conjugação do verbo confiar. Você vai abrir aqui. Então, a Mafalda diz assim, eu confio, tu confias, ele confia. Aí ela continua, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Agora eu preciso saber onde se encaixa essa conjugação. Que está bem aqui, ó. Eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Aqui, ó. Qual é o modo e qual é o tempo? Então já achei lá o verbo, não é? Já achei a conjugação dele. Agora vamos ver qual é o modo e o tempo. Pessoal, o tempo já está bem aqui, ó. Não foi essa a conjugação que nós vimos? Eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Já sei que é presente. E o modo? O modo fica aqui em cima, ó. Entenderam? Então, eu tenho modo indicativo, que é aquele que indica uma certeza, um fato certo. E o tempo, qual é? Presente, que é aquele que indica que a ação ocorre no momento da fala. Pronto, vamos lá. Então, assim, presente do indicativo. Letra minúscula aqui não tem pontuação, inadequado, pessoal. Então, qual seria o correto? Vamos deixar organizadinho? Vamos deixar nosso caderno bem organizadinho? Então, adequado seria assim. O verbo confiar foi conjugado no tempo presente, no modo indicativo. Pronto, coloquei o pontinho bem aqui. Ponto final aqui. Pronto, perfeito. Resposta completa. Perceberam, pessoal? O objetivo desse vídeo é ensinar vocês como responder de maneira coerente e também coesa, né? E como proceder para realizar uma pesquisa. Muitos alunos não sabem pesquisar, gente. A pesquisa é parte importante da aula. Por meio da pesquisa, você constrói o seu próprio conhecimento. Esse é o objetivo da pesquisa, mas eu preciso que vocês deixem um pouquinho a preguicinha de lado, se concentrem na aula e aprendam a fazer uma pesquisa para adquirir mais conhecimento. Então, vamos lá. Próxima. Mafalda é reconhecida por ser uma garota muito inteligente. Além de acertar a conjugação do verbo confiar, ela faz uma crítica em sua última fala. Que crítica é essa? Vamos voltar? Percebam que quando vocês estiverem respondendo, vocês precisam voltar várias vezes a tirinha. A cada pergunta tem que voltar a tirinha, para que vocês consigam relacionar sua resposta com o texto. Então, vamos lá. Ela diz aqui, eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Embaixo ela diz assim, que bando de ingênuos, não é? E a pergunta é, que crítica é essa? Vamos pensar um pouco? Vamos ver se as respostas de vocês estavam corretas? Olha só, nós temos aqui uma resposta pessoal, certo? Você vai ler e vai colocar conforme a sua compreensão de mundo, a sua interpretação do texto, a sua interpretação da tirinha. Mas eu vou colocar aqui um modelo de resposta. Eu coloquei aqui resposta pessoal. Vocês não precisam colocar isso aqui, viu, gente? É só para que fique bem claro que isso aqui é a resposta pessoal. Eu vou até tirar. Pronto. Uma sugestão de resposta, uma resposta possível seria: Mafalda critica o fato de as pessoas confiarem cegamente em tudo, sem se questionarem antes. Pronto. Poderia colocar outra coisa, professora? Poderia sim. Professora, poderia relacionar a tirinha com alguma coisa atual? Claro que sim. Você poderia, por exemplo, colocar assim, Mafalda faz uma crítica às pessoas que confiam nas notícias que lhes são repassadas sem consultarem suas fontes. Pronto, perfeito. Isso vai depender, gente, de sua visão de mundo, como eu já falei antes, e da sua interpretação da tirinha. Vamos para a próxima. Observe a última cena e dê atenção especial à expressão facial da professora. Preciso voltar a tirinha de novo? Claro. Explique a expressão facial dela. Vamos voltar lá? Observe aqui que enquanto a Mafalda
conjuga o verbo, a professora está aqui ouvindo atentamente, observando se a Mafalda está acertando a conjugação do verbo confiar no presente do indicativo. Em especial, nesta última cena, mudou a boca da professora. Perceberam aqui? Não sei se eu consigo aumentar. Consigo. A boquinha da professora ficou assim, ó, caída. Estão vendo? Isso aqui indica o quê, gente? Então, ficaria assim, a expressão facial da professora indica que ela ficou surpresa com a colocação de Mafalda. Pronto, resposta completa. Lembrando de iniciar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Agora, pessoal, quem colocou só assim, surpresa? Tá correto? Está incompleto. Você precisa contextualizar a sua resposta. Tudo bem? Próxima e última. Em língua portuguesa, o coletivo de bando é comumente atribuído a um grupo de aves, bandidos ou crianças. Porém, na tirinha, a palavra parece ter sentido diferente. Quando ela diz assim, olha só, temos que voltar novamente. Perceberam, né? Cada questão eu preciso voltar à tirinha. Ela diz assim, ó, que bando de genos, não é? Então, porém, na tirinha, a palavra parece ter um sentido diferente. Em sua opinião, por que Mafalda utilizou a palavra bando em sua fala? Mafalda utilizou a palavra bando de maneira informal para se referir a um grupo de pessoas. Perfeitinho, pessoal. Depois que você terminou aqui, era só clicar em enviar. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eles irão fazer uma outra atividade muito parecida com esta. E eu peço que vocês façam as pesquisas conforme eu ensinei agora e que vocês respondam da maneira correta. Respostas completas, né? Que sejam coerentes e coesas.